segredos das pessoas mais produtivas e você vai adorar, especialmente o último segredo. Então, se liga em cada detalhe do que eu vou compartilhar com vocês, que na verdade pode ser melhor gerenciado com as 14 super ferramentas do nosso lindíssimo planner da Volare Papelaria. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, que é realmente o ponto inicial, por isso é o número 1 do segredo das pessoas altamente produtivas, é honrar a sua natureza. Honrar aquilo que você já com mais aptidão, já com mais facilidade, já desde a sua natureza faz, talvez em menos tempo, com mais qualidade. E entender que isso é parte da sua responsabilidade por estar vivo, é parte do seu 1/3 de cocriação, de capacidade de intervindo com a realidade, fazer melhorias. Porque afinal, o que significa a palavra ser produtivo se não responsabilizar-se por produzir, por fazer a diferença, por criar algo novo, uma solução nova, uma nova possibilidade. Então, o segredo número 1 das pessoas produtivas é honrar aquilo que você sabe fazer melhor, essa que é a tua natureza, é dedicar-se a naquele negócio, naquele emprego, naquele projeto, naquele sonho, a estar no aspecto da realização que melhor te representa. E para isso a gente tem uma ferramenta muito útil chamada de 7 raios. Existem 7 principais tipos de natureza de pessoa. Eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês, mas eu te convido a dar uma pesquisada nisso. E se você, por exemplo, é do raio 1, você é uma pessoa mais estrategista, você é mais idealizadora, você é a ponta da lança, você é aquela pessoa que sinaliza o caminho realmente a ser seguido, mas talvez não seja a pessoa mais produtiva em conduzir a execução disso ou em revisar e auditar isso. E é muito importante que você então se comprometa com projetos, com sonhos, com empregos que te permita dar vazão a essa natureza de raio número 1. Isso vai te ajudar a ser produtivo com mais autenticidade e com mais resultado, que é sobre isso que nós estamos aqui falando. E dentro dessa mesma ideia de ser produtivo, de então ter o primeiro segredo, que é honrar a tua natureza, é muito importante que uma vez que você então reconheça e honre a sua natureza, você esteja o tempo todo exercitando o seu 1/3 de responsabilidade de intervir, de transformar. Ou seja, a pessoa altamente produtiva e que está ligada nesse segredo número 1 é uma pessoa completamente curada da síndrome do vitimismo. Independente do rolo, pepino ou confusão que ela encontre, ela vai pegar o seu planner, ela vai checar qual é teu plano, ela vai checar a razão maior porque é importante para ela esse resultado, ela vai checar quando, com quem, com que recursos realizar e ela vai fazer as adaptações necessárias que esteja sobre o controle dela, sobre realmente a gestão dela, que dependa só dela, que é 1/3 de responsabilidade dela, e vai honrar a capacidade que ela tem de, estando vivo, melhorar o meio ambiente em que ela se encontra. E a ferramenta do nosso poderoso planner para melhor te lembrar disso tá aqui. Eu vou te mostrar agora. São 14 ferramentas incríveis e aqui melhor te apoia a revisar e reforçar o segredo número 1 das pessoas altamente produtivas é a ferramenta número 4. É a ferramenta que nos convida a ter especificado os nossos planos na prática e que nos lembra do que então queremos fazer, quando queremos fazer, onde vamos realizar isso, com quais pessoas envolvidas, o porquê, o motivo maior, né? Que isso é tão importante para você, com que recursos e como. E as pessoas altamente produtivas, sem dúvida alguma, elas estão sempre fazendo tudo aquilo que esteja sob controle delas para melhorar, para atingir o seu objetivo e, sobretudo, para honrar a sua natureza. Esse é o segredo número 1. O segredo número 2 das pessoas produtivas está muito ligado à capacidade que elas têm de se conectarem com o teu sonho, com o teu resultado final, com isso que eu gosto de chamar o teu sonho mais amado, da tua versão mais extraordinária. E nisso, sem dúvida, além de contar muito o planejamento e a capacidade de organização, de colocar tudo isso no seu planner, de gerenciar passo a passo, o segredo número 2 das pessoas é, além de se organizarem, além de se planejarem, é se manter conectada com esse resultado final. Qual uma maneira prática de fazer isso?
É você todos os dias, no seu ritual da manhã, no seu despertar, trazer à mente, trazer ao coração, emotizar mesmo, viver desde os teus 5 sentidos as sensações e percepções dessa tua meta já atingida. Funciona como um download diário. Diariamente você faz downloading de novo do teu sonho mais amado. Diariamente você se relembra, você se revisita no que é a sua expressão máxima de produtividade. As pessoas produtivas, elas têm isso às vezes inatamente, sem nunca ninguém ter ensinado a elas como fazer. Mas isso também é uma habilidade que se aprende. Você pode se tornar mais produtivo, tornando-se mais capaz de se conectar com a imagem, com a vivência que representa os teus sonhos, todos eles atingidos. Você pode ter realmente um altar na tua casa, você pode começar o teu dia visitando esse altar com referências dessa sua vida mais extraordinária atingida. Você pode ter um quadro em que você tenha imagens de representação desse sonho maior atingido. Você pode meditar nisso, dedicar de repente os seus primeiros 2, 3 minutos ao despertar para relembrar, para se fixar, focar mental e emocionalmente nesse sonho. E sem dúvida alguma, o tempero e a força maior desse segredo número 2 é o quanto você consegue se reemocionar. O quanto você consegue se reengatar e conectar emocionalmente com essa imagem do seu farol maior, do que é a expressão desse sonho já atingido. Experimente isso tendo em suas mãos o planner, para que você possa diariamente se comprometer em vivenciar de novo, se conectar com esse sonho e, uma vez mais, revisar qual é o passo que você vai dar hoje em relação a isso. O que você tem já planejado e organizado, colocado no papel, no seu planner, para você realizar e produzir hoje, que é que te garante a médio e longo prazo viver de novo essa imagem que você se reemotizou. Isso é fundamental e todas as pessoas mais altamente eficazes e produtivas que eu conheço têm o seu próprio ritual de como fazer e aqui fica então um exemplo de como você pode já começar a fazer isso. E o segredo número 3 das pessoas mais produtivas que conheço, que estudo nesses 20 anos dedicado realmente à compreensão do desenvolvimento humano, é você sempre começar pelo mais importante. Reza a lenda que você pode começar pelo mais fácil, não é? Pelos frutos mais baixos. Mas na minha experiência, as pessoas mais altamente produtivas, em verdade, se comprometem primeiro com o mais importante. E como saber o que é mais importante, né? Aqui no Planner a gente tem uma ferramenta bárbara para isso, que é a ferramenta número 3. Na ferramenta número 3, a gente tem uma revisão de como estabelecer prioridade e importância, basicamente se utilizando de 2 referências, daquilo que seja mais urgente e que, portanto, se não cuidado, numa escala de tempo pode trazer mais prejuízo ou dor, mas daquilo que de fato tenha também maior impacto, naquilo que se você priorizar, naquilo que se você realmente fizer, o impacto é maior, ou se você deixar de fazer, o impacto também é maior. Então são 2 referências para a gente ficar no que é mais importante. Tempo e impacto, aonde a gente olha urgência e olha importância. E a partir disso você define prioridades. Mais detalhes é só seguir o passo a passo que está na ferramenta 3 do Planner. Mas o que aqui eu quero enfatizar com vocês é que as pessoas mais produtivas, elas começam pelo mais importante. E não há momento mais rico para se fazer isso do que agora, dezembrão de 2018, aonde lá na ferramenta 14 do Planner, você tem um auxílio de como vou revisar o ano de 2018 inteiro, olhar para as suas principais conquistas desse ano e desde aquilo que você tenha realmente já logrado, já conquistado, definir quais são as suas prioridades em 2019. Então ali a gente tem um campo para você colocar desafios para o próximo ano, mas a gente tem 3 círculos onde se define as 3 maiores prioridades para o ano que vem. Então eu te convido a definir agora, nas próximas 24 horas, quais são suas 3 maiores prioridades de 2019. Uma vez que você tenha isso muito claro em termos de urgência e em termos de impacto, que você comece o ano se dedicando a isso. Pessoas altamente produtivas, elas começam o dia pelo mais importante, elas começam o mês pelo mais importante, elas começam o ano pelo mais importante. E o Planner é uma ferramenta muito estratégica de organização disso
no tempo, na fatia do tempo, né? Então, essa é a melhor hora para você se comprometer em ser mais produtivo em 2019, definindo suas prioridades do ano em primeiro lugar, porque você começa pelas prioridades do ano e é por isso que a gente tem aqui então na ferramenta 14 esse auxílio, para então você definir as prioridades do mês. Define aí as prioridades do mês de janeiro, fevereiro e março dentro da sua prioridade número 1 do ano. E aí você vai então especificar isso em termos de prioridade da semana. Ou seja, o dia é convidado a pagar a semana, que paga o mês, que paga o ano, de uma maneira estratégica, lógica, e é para isso que a gente se utiliza de um planejador, de um planner. Você define a sua atividade, a sua tarefa, através da sua meta estratégica e você sempre começa a operacionalizar desde aquilo que tem maior importância e, volto a dizer, por consequência, maior urgência, maior impacto. Então comece o dia, eu gosto de dizer, comece o dia por aquilo que paga o teu dia. Comece o dia pelas 3 ações mais importantes e potencialmente na hora do almoço você já vai estar com uma sensação de realização e produtividade que vai te manter em pico de energia até o final do dia. É altamente sinérgico que você até o meio do teu dia tenha feito o que é mais importante, porque isso vai te dar uma sensação de utilidade, de valor, que vai te energizar para as tarefas que sejam menos importantes para aquele dia, mas que te preparam para as importâncias do próximo dia. O quarto segredo das pessoas mais produtivas e que para mim representa o diferencial de uma pessoa produtiva, é como eu realmente reconheço uma pessoa produtiva, é que essa pessoa construiu um mindset de relações ganha-ganha. Por que eu digo que ela construiu? Porque esse não é o maior apelo da nossa sociedade. A nossa sociedade nos ensina que vivemos em escassez e que, por consequência, para que um ganhe e o outro tem que perder. E isso é um nível de verdade muito baixo, que não representa a consciência de produtividade e menos ainda das pessoas mais extraordinárias que estão fazendo a diferença no mundo. A mente coletiva e a maioria das pessoas ainda acredita nisso e vive nisso, insistindo em estabelecer contratos, relações e acordos em que elas precisem ganhar para o outro perder ou elas precisam se contentar em perder para o outro ganhar. E as pessoas de fato mais produtivas que eu conheço, elas superaram esse paradigma, elas encantam as pessoas a somarem produtividade com elas porque ela quer que o outro ganhe com ela, porque ela estabelece acordos em que todos saiam ganhando, porque ela desenvolveu a fina capacidade de se empatizar, colocar no lugar do outro e estabelecer então possibilidades em que você no lugar do outro também estaria satisfeito, comprometido, produtivo. Então, o quarto segredo das pessoas mais produtivas é pensar fora da caixa, pensar fora de uma perspectiva de que o que eu vou ganhar nisso é o que vamos ganhar nisso. O que se eu estivesse no lugar do outro, estaria feliz em ganhar com isso? E como é que a gente pode gerar realmente uma sinergia de ganho, onde todos ganham, onde de repente eu vou ganhar com menor velocidade, de repente eu vou ganhar com menor intensidade de imediato, mas eu vou ganhar mais a longo prazo. A história da humanidade confirma que não é sustentável uma relação ganha-perde. Uma relação ganha-perde, ela concentra poder no ganhador e esse ganhador acaba sempre deposto, ele acaba sempre perdendo para uma rebelião de pessoas que ficaram perdendo por muito tempo. Então, se a gente quer pensar em termos de sustentabilidade, produtividade crescente, ascendente, exponencial, o convite é como desenvolver mais dessa mentalidade de que sim, o outro pode ganhar comigo ganhando. Sim, eu posso realmente ganhar, é digno, é honroso que eu ganhe, que eu tenha lucro com o outro tendo lucro. Como que eu posso ser mais produtivo estabelecendo mais relações ganha-ganha? Esse é o imenso segredo das pessoas que não só são mais produtivas, como elas permanecem produtivas. E mais que isso, elas crescem em sua produtividade a médio prazo. Algo muito importante ainda sobre esse segredo número 4 das pessoas produtivas é sempre quando você for projetar a tua vida mais extraordinária, projetar teu sonho mais amado, é ter bem claro como isso impacta no ecossistema. Ter bem claro como a realização do teu sonho pessoal torna a vida de todas mais pessoas
mais significativa, mais dolorosa. Claro que não precisa ter a dimensão do planeta Terra, mas precisa minimamente ter a dimensão das pessoas envolvidas naquele ecossistema onde você está trabalhando. Então, se você tem um planejamento de uma vida mais extraordinária na tua empresa, como que a realização do teu sonho torna a empresa melhor para todos? Como que a vida dos funcionários será impactada positivamente por isso? Porque quanto mais claro o teu ganho, concomitante com o ganho de todos os envolvidos no ecossistema, você vai ter mais capacidade de engajamento, mais empatia, vai estabelecer melhores acordos e com certeza vai conseguir somar produtividades, a tua e de toda a tua equipe, família, amigos, pessoas envolvidas nesse sonho mais amado. O segredo número 5 das pessoas mais produtivas consiste em primeiro dar para depois receber. Essa é uma regra de ouro da vida, né? É uma filosofia das pessoas mais encantadoras que conheço e que não por coincidência acabam se tornando as pessoas mais produtivas, porque elas fazem a roda girar, elas plantam para colher e elas estão realmente em harmonia com a natureza, com a gravidade e com como fisicamente as coisas acontecem. E o principal exemplo disso é pessoas realmente produtivas, elas de fato primeiro compreendem para depois ser compreendidas. Elas de fato primeiro investem para depois ter retorno. Elas de fato se responsabilizam por tornar o teu ambiente mais sadio para depois gozar de um ambiente mais sadio. Elas primeiro se comprometem a criticar, condenar, queixar, para depois serem menos criticadas, condenadas e queixadas. Então, pessoas mais produtivas são pessoas que estão em harmonia com o universo, são pessoas que dão para receber, são pessoas que gostam do desafio de transformar por onde quer que elas passam, levando ali, fazendo ali o que ainda não se tem. Por isso que elas são produtivas, porque elas não representam mais do mesmo, elas não estão passando despercebidas, elas estão chegando para dar o que naquele ambiente não tem. Então elas não se queixam de desafios, de condições inóspitas, porque elas sabem que parte do grande valor delas estarem ali é fazerem a diferença, é serem produtivas e que é, por consequência, dar aonde não se tem para colher depois. Eu tô aqui ouvindo murmurinhos de fundo de que quem é assim, né? Só São Francisco de Assis é assim. Todos nós, em algum nível, somos assim. Dependendo do momento do dia, dependendo da pessoa com quem a gente esteja se relacionando. Então, todos nós temos essa potencialidade em nós. Agora, o quanto a gente está exercitando isso é que pode fazer mais diferença, porque a gente pode treinar mais isso. Todos nós, em algum nível de empatia maior com aquele que mais amamos, exercitamos mais primeiro dar para depois receber. Todos nós estamos aptos, isso não é para santos, isso não é para pessoas que já são extraordinárias, isso é para nós que estamos construindo uma vida extraordinária. É realmente como eu posso dar o próximo passo. Então, como que a gente se torna mais produtivo em se tratando do segredo número 5, primeiro dar para depois receber? Elegendo um escopo, uma relação, um projeto, uma pessoa, um lugar onde ali, especificamente, você vai se comprometer a mais dar do que receber. A primeiro dar para depois receber. E aí você vai crescendo em habilidade e avançando. Sim, primeiro dar para depois receber é para todos. É para mim, é para você, é para qualquer pessoa que queira ampliar produtividade. Se te interessa ser mais produtivo, eu tenho certeza que você pode mais primeiro dar para depois receber. Eu adoro o segredo número 6 das pessoas mais produtivas que conheço. Essas pessoas, elas são uma exemplificação viva de que o uno é igual ao todo. Pessoas altamente produtivas, as pessoas mais produtivas que eu conheço, elas estão sempre trazendo em mente o impacto de suas ações a longo prazo. Então elas estão sempre validando as suas ações, pensando: e daqui 10 anos, qual é a consequência desse projeto, dessa ação, desse meu 1/3 aplicado? Pessoas produtivas, elas estão sempre checando a longo prazo o impacto que estão causando. Elas se motivam por isso e elas se comprometem a um maior impacto no todo com isso. Então são pessoas que vibram o uno igual ao todo, são pessoas que vibram um senso de comunidade, de empatia, são pessoas que realmente acreditam na relação ganha-ganha, claro, né? Acreditam em primeiro dar para receber, são pessoas que elas querem ser mais produtivas na convicção de que assim elas tornam para todos, para o todo, a longo prazo, a vida mais fácil, a vida melhor. Elas geram realmente um impacto
de co-criar um mundo bem melhor para todos. Então as pessoas mais produtivas que conheço, elas carregam no peito uma estrela. E essa pessoa é você, essa pessoa sou eu. A gente só é convidado a fazer mais disso, de que ela está aqui para fazer a diferença pela coletividade. E é na coletividade fazendo a diferença que ela também faz a maior diferença na vida individual dela. Porque sim, é possível ganhar muito individualmente fazendo todos ganharem muito. E isso é parte específica do segredo número 6, que eu já falei um pouquinho nos segredos anteriores. E o sétimo e último segredo das pessoas mais produtivas é a sua capacidade de se fazer uma ave fênix, de ser uma esfinge. Eu gosto muito da representatividade da esfinge lá no Egito, né? Como um símbolo de poder, claro, de poder, mas também de renovação, de lembrança do compromisso de ser produtiva, porque as pessoas mais produtivas que eu conheço, elas estão comprometidas a renovar, a renascer sempre, continuamente, sem parar, sem cessar, sem vacilar, física, espiritual, mental e emocionalmente. E como é que elas fazem isso? Elas estão cuidando continuamente de como elas podem fazer do seu corpo um santuário mais eficaz. Então elas estão a todo tempo melhorando um pouquinho sua alimentação, elas estão a todo tempo cuidando um pouquinho mais da sua mobilização, dos seus exercícios físicos, elas estão a cada pouco cuidando um pouquinho de descansar melhor, de ter um pouquinho mais de lazer. Então elas estão investindo paulatina e progressivamente em maior bem-estar físico. Elas estão investindo em se renovar fisicamente. Afinal de contas, esse é nosso veículo de produtividade, esse é nosso instrumento de entregar mais resultados. E se você tiver com a sua parte física debilitada, é claro que a sua produtividade vai cair, com toda certeza. Então, a garantia é levar esse corpício para revisão, igual a gente leva o carro, não é mesmo? E quando a gente leva o corpício para revisão, a gente renova, se compromete mês a mês, ano a ano, em alimentar-se que seja um passo de cada vez melhor. Em realmente ter exercícios físicos, dinamização de corpo, um passo a cada vez melhor. E com isso, assegurar também, claro, melhor descanso, melhor lazer. Lembrando que eu sempre separo, e é fundamental nessa vida mais agitada que vivemos aqui no Ocidente, separar o que é lazer do que é descanso. Descanso é reparo, é realmente dar-se aquele tempo e aquela experiência que te renova as energias, que te repara, que te energiza. Enquanto que lazer muitas vezes é algo maravilhoso, que te distrai, mas que pede a inversão de ainda mais energia. Então, muito importante para a sua renovação física estar atento a isso. Quanto de lazer, quanto de descanso, quanto de qualidade alimentar, quanto de qualidade de exercício e dinamização física. E as pessoas, com toda certeza, mais produtivas que eu conheço, são pessoas comprometidas com a sua renovação espiritual. São pessoas que já estão em desenvolvimento espiritual. Eu não conheço ninguém altamente produtivo com consistência a longo prazo que não esteja cuidando do seu aspecto espiritual. E o que significa cuidar do seu aspecto espiritual? Significa você investir na sua oração, na sua meditação, ou se você não tem uma fé num ser maior, investir em leituras espirituais do ponto de vista da sua conexão com o todo. Não significa dizer com Deus, se isso não é parte da tua fé, mas com o todo, com realmente os teus valores, com realmente aquilo que mais te move a ser um ser humano, como expressão humana melhor. As pessoas mais altamente produtivas que eu conheço são pessoas engajadas de fato com meditação, pessoas engajadas com mindfulness, são pessoas engajadas com ajudar o próximo, com um nível de serviço voluntariado, um nível de filantropia. E sim, eu deixo aqui isso como dica, porque é fundamental que você saiba que se você quer resultados mais extraordinários, você é convidado a ser uma pessoa mais extraordinária, e parte disso é se comprometer com a sua renovação e melhoria contínua espiritual. Na sequência, são pessoas que, claro, se renovam com uma outra dimensão, que é a dimensão de maior apelo da nossa época, que é a dimensão mental. Essa é uma dimensão hiperestimulada em que a maior parte das pessoas que eu conheço já vai bem, mas mesmo assim às vezes se saturam, estafam e deixam de lado, que é a renovação com o seu corpo mental, conseguir aprendendo intelectualmente mesmo, lendo, fazendo seminários, escrevendo, produzindo, compartilhando ensinamentos, ensinando, nutrindo, né? Nós estamos falando aqui de nutrição, estamos falando que pessoas mais produtivas são pessoas mais nutridas, no nível físico, no nível espiritual, no nível mental
E por último, também no nível emocional. Então, como ser uma pessoa mais nutrida emocionalmente para se fazer uma pessoa mais produtiva? Eu aqui vou ater a esfera do corpo emocional a relacionamento, porque é ali uma das nossas sedes das emoções, é como a gente se sente no relacionar consigo mesmo e com os outros. E as pessoas mais produtivas que eu conheço, elas sem dúvida alguma, elas estão treinando melhor relacionar-se consigo e com os outros. São pessoas que estão focadas em cada vez mais relacionarem-se melhor, respeitarem-se mais, autoexigirem-se menos, cuidarem-se mais, perdoarem-se melhor, para na sequência fazer isso com o outro, criticarem menos os outros, condenar menos os outros, queixar menos os outros, perdoar mais os outros, mais dar para receber, primeiro consigo, segundo com os outros e por consequência renovar continuamente esse corpo que é físico, que é espiritual, que é mental, que é emocional e ampliar muito a tua nutrição, que é a tua gasolina de avião para te fazer alçar voos ainda mais altos, ser ainda mais produtivo.